Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês. Eu não sei qual é que as irmãs vão ver este vídeo, se é pela manhã, pela noite, pela tarde, pela madrugadinha, eu não sei. Estou desejando a cada um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Que Jesus abençoe cada uma das irmãs. Que esteja todos os dias na presença de Deus. Em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, já se aproxima o finalzinho de semana. Espero que todas tenham tendo uma semana abençoada, recheada de bênção, na presença do nosso Pai. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, minhas amadas irmãs, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, o nosso Pai, para que a palavra de Deus ela venha chegar nas famílias, chegar nos lares, para que as pessoas venham ouvir, aleluia, a santa palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que abre porta, não tem porta, é a palavra de Deus. E onde ela chega, minhas amadas irmãs, ela faz o efeito que só ela tem o poder de fazer. A santa palavra, o Espírito Santo de Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus no livro de Romanos. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Romanos 11, a partir do verso 11 também, que nos diz assim, a mim e a você. Porque quando eu estou falando da palavra, eu estou falando também para mim, porque eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, minhas amadas irmãs, que nos ensina. É o Espírito Santo que nos capacita. Porque é Ele, porque sem Ele, nada nós somos. Aleluia. Que diz assim, a mim e a você. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação ao gentil para circuncidar e anulação. E se a tua queda e a riqueza do mundo e a sua diminuição e a riqueza do gentil, quanto mais a sua plenitude. Aleluia. Porque convosco falo, gentil, que, enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério. Aqui é Paulo falando, minhas amadas irmãs, aleluia, do santo evangélico de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando aqui para o gentil, né? Aquele que está com Deus, aquele que aceita Jesus. Porque nós sem eles, minhas amadas irmãs, a gente não somos nada. Não chegaremos a lugar nenhum sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é dele que eu e você precisamos cada dia mais, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E aqui Paulo fala, louvado seja Deus, da salvação do gentil. Aleluia. E continua, porque convosco falo, gentil, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério. Então, Paulo glorificarei o que? O ministério dele. Porque Paulo estava ali fazendo o que? A vontade de Deus. Não era a vontade dele. Não era o querer dele, mas o querer do Espírito Santo de Deus ali. Para que a palavra de Deus chegasse ao gentil. Como hoje, a palavra de Deus chegar a mim e chegar a você. Aleluia. Para que eu e você viemos fazer o quê? A vontade de Deus. Eu e você não estamos aqui, minhas amadas irmãs, para fazer a vontade de nós mesmos. A carne quer que a gente faça a nossa vontade. Mas nós temos que lutar. Uma luta contra nós mesmos, para que venhamos fazer a vontade de Deus. E continua aqui falando. Porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua diminuição? Senão a vida entre os mortos. A vida entre os mortos. Louvado seja Deus. E se as primícias são santa, também a massa, e se a raiz é santa, também os ramos são. Então nós temos que viver uma vida em comunhão com Deus. Procurar, lutar todos os dias, para que eu e você venhamos ter uma vida em santidade. Uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E se algum dos ramos for quebrado,
E tu, sendo jaboreiro, foste exaltado em lugar deles, feito principalmente da raiz e da raiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te glorie, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que coisa linda é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas se acham que são capazes, o braço forte, de fazer aquilo que não eu sou eu faço o que eu quero. Aleluia. Coitado de quem pensa assim. Coitado de quem pensa assim. Porque a gente, minhas amadas irmãs, nós somos seres humanos falhos. Nós não temos força para nada. A nossa força vem do Senhor. A raiz é Jesus. Ele é a rocha que deveremos se afirmar diante do Senhor. Se afirmar na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Porque sem ele não é raiz, também será os ramos são. E aqui fala, aleluia. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriarei, e não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Não é Deus que nos dá sustento. É Deus que nos segura todos os dias. É Deus que nos deita pela noite e nos levanta pela manhã. O ar que eu e você respiramos vem do Senhor. É Ele que nos dá a misericórdia todos os dias na nossa vida, para que a gente respire, minhas amadas irmãs. Para que a gente de manhã logo cedo se levante, olhe para o céu e diga, Senhor, muito obrigada pela noite. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã que o Senhor concedeu que eu me levantasse. Porque nós somos dependentes dEle. Se a gente sem Ele, nós somos o quê? Uma banda de palha seca, que para nada presta. Para nada presta. Mas com Ele, como Paulo está falando aqui, nós nos seguramos, mas a raiz nos segura, que é Jesus Cristo. É a rocha verdadeira, que deveremos se afirmar todos os dias da nossa vida, se afirmar naquela rocha, se apegar com Ele. Por mais que às vezes nós somos falhos, por mais que às vezes estamos ali meio triste, meio desanimada, mas com fé, mas sabendo que Deus vai chegar com socorro, sabendo que Deus vai chegar com a misericórdia dEle, porque Ele é Deus. Nós queremos tudo no dia e na hora, mas o tempo é de Deus, o tempo não é meu, não é seu, o relógio dele não é como o nosso. Aleluia. Ali como Marta e Maria, o irmão estava ali já morto, que eles foram falar com Jesus, Jesus passou 2 dias para chegar ali onde Lázaro estava. Jesus não foi na mesma hora o encontro que Marta e Maria falou. Ele ficou 2 dias lá onde ele estava, naquela cidade, para depois voltar para a cidade que Lázaro estava morto. Mas muitas vezes nós, seres humanos, queremos tudo na hora ali. Fizemos um pedido a Jesus e queremos que Ele faça na hora. Ele não faz. Ele faz no tempo dele, na hora dele. Eu e você tem que aceitar, que acreditar que Ele vai chegar com providência. Aleluia. E continua. Se algum dos ramos for quebrado, tu sendo jabojeiro, foste exaltado em lugar deles, feito participante da raiz e da selva e da oliveira. Não te glorie contra o ramo, e se contra eles te glorie, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então quem nos sustenta é a rocha, a raiz, o tronco, vem lá segurando ali na mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa força, Ele é tudo que nós precisamos. Louvado seja Deus, aleluia. E dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse exaltado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados,
e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou o ramo natural, teme que te não poupou a ti também. Então, se Deus, ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas. Se ele não poupou aqueles ramos, vai poupar a mim e a você. Nós temos que ter, minhas amadas irmãs, na nossa mente, no nosso coração, a certeza daquilo que nós queremos na nossa vida é quem? É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre aquilo que nós precisamos. Deus tem que estar lá na frente de tudo. Tudo você tem que apresentar a Deus. Senhor, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor quer que eu faça. Tudo temos que apresentar a Ele, para que Ele chegue com a providência dEle na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Porque o braço da gente não tem força, não. Mas a força vem do Senhor, do que fez os céus e a terra. Ele é o soberano, é o Deus vivo, é o Deus que faz, que desfaz, que levanta aquele que está caído, que dá força ao que está fraco. E cura aquele que está doente e dá vida a quem não tem. É Jesus Cristo. Não há outra além dele. Nunca houve nem nunca vai haver. Somente ele é Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração. Bota esta palavra em prática, minhas amadas irmãs. Leia a palavra. Louvado seja Deus. Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, e se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus dos seus pecados, para que Jesus chegue na sua vida, que Jesus chegue limpando, aleluia, a sua vida, para que a sua vida venha andar nos caminhos de Deus, não andar nos caminhos da luz, para que tudo vá bem sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria, de força, de saúde, em nome de Jesus. Seja curada e abençoada, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.